Bem, irmãos, nós chegamos na nossa 10ª aula de Batalha Espiritual Bíblica. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, muitíssimo importante. Se tornou um jargão a frase "em nome de Jesus", não é verdade? Em nome de Jesus. As pessoas falam isso assim, como se fosse algo banal, né? Até mesmo aqueles que não são cristãos, eu já vi pessoas que não são cristãs usarem esta frase, em nome de Jesus. Por exemplo, quando desejam que alguma coisa dê certo, né? Aí elas dizem, não, eu vou conseguir em nome de Jesus. E às vezes quem fala isso não tem nenhum compromisso com Jesus, não se converteu a Jesus, não é de Cristo. E hoje nós vamos abordar esse tema, porque nós sabemos que os demônios saem apenas e exclusivamente em nome de Jesus. Amém? Não é em nome de Buda, não é em nome de Maomé, não é em nome de Allan Kardec, é tão somente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então é evidente que no curso de batalha espiritual nós precisamos tratar desse assunto. E é o que nós vamos falar hoje, porque apesar de nós cristãos usarmos, né, também a frase em nome de Jesus, será que todos nós compreendemos o que isso significa, né? E eu penso que a melhor maneira de nós iniciarmos esse estudo hoje é mostrando biblicamente o que ele não significa, ou seja, o que não significa a frase em nome de Jesus. Em primeiro lugar, não é uma fórmula mágica, né? Não é uma fórmula mágica. Como exemplo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 19, nos diz assim o texto. Atos 19, a partir do versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Pode ser apenas até aqui. Amém? Então, nós temos aqui um relato que eu já li no nosso curso, uma passagem conhecida, em que judeus que não seguiam a Cristo, mas que tinham visto Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, tentaram fazer a mesma coisa. E não somente eles estavam usando o nome de Jesus, como eles estavam ainda especificando para o demônio que Jesus era esse, era o Jesus que Paulo pregava, né? E a resposta dos demônios, ou do demônio, talvez um tenha falado em nome de todos ali, porque eram vários, penso eu que fossem vários demônios, né? O espírito maligno respondeu: conheço a Jesus, porque os demônios conhecem, eles sabem quem é o Senhor Jesus. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Ou seja, Paulo já estava sendo conhecido no inferno. Ele já estava sendo conhecido das hostes espirituais do mal, né? Porque os demônios eram expulsos e contavam certamente para os outros demônios quem é que os tinha expulsado, né? E era Paulo que expulsava em nome de Jesus. Só que eles disseram: mas vós quem sois? Né? E nós vimos aqui no relato o que aconteceu, que o possesso de espírito maligno saltou sobre aqueles 7 filhos de Seva e prevaleceu contra eles, né? E eles fugiram desnudos, talvez até completamente pelados, envergonhados, né? Então, não é o nome de Jesus. Uma pessoa que não seja de Cristo, como esses, que apesar de serem
exorcistas, né? Como que eles exorcizavam? Exorcizavam por meio de feitiçarias, enfim, né? Sei lá de que maneira, mas que nós sabemos que na realidade isso não expulsa de verdade os demônios. E eles viram que Paulo era mais bem sucedido do que eles em expulsar demônios, então tentaram usar o método de Paulo. Vamos tentar usar o método de Paulo? Vamos experimentar expulsar o demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega? Só que não deu certo. Por que não deu certo? Porque, como eu disse aqui, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Não é uma pessoa que não conheça Jesus, que não seja de Cristo. Ele não tem autoridade para usar o nome de Jesus na expulsão de demônios. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que a frase em nome de Jesus não pode ser usada por qualquer pessoa. E também não é o nome de Jesus, e eu preciso esclarecer isso aqui, não é um poder em si mesmo. Por que eu quero dizer isso? Porque alguns hoje em dia não estão mais dizendo em nome de Jesus, estão dizendo em nome de Yeshua. Vocês sabiam disso? Estão dizendo em nome de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua, ou Yeshua, é o nome de Cristo em aramaico. Ou seja, o nome com que ele era chamado pelos apóstolos, né, e pelos demais de sua época, quando Cristo veio ao mundo. Então, o verdadeiro nome de Jesus, em aramaico, que era a língua que o Senhor Jesus falava, enquanto Nazareno, enquanto filho de Maria, né, enquanto carne, o nome de Jesus era assim, Yeshua, ou Yeshua. Então isto significa que nós temos que chamar Cristo de Yeshua ou de Yeshua, porque existem essas duas pronúncias, né? Há uma divergência se é uma coisa ou outra, e a resposta é não, não é necessário isso. Por quê? Porque, irmãos, não é o nome que expulsa os demônios, mas é a pessoa por trás do nome. Compreendem? Quando nós oramos a Deus, ao Pai, em nome de Jesus, vocês acham que Deus, o Pai, que tudo sabe, não ouvirá a nossa oração porque nós não estamos usando o nome aramaico do filho dele na terra? Estão compreendendo? Se fosse assim, então todas as minhas orações não foram ouvidas até hoje. Todos os batismos que eu fiz foram em vão, né? Porque eu não batizei ninguém em nome de Yeshua, eu batizei em nome de Jesus, obedecendo a Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem é esse Filho? Como que eu o chamo? De Jesus. Embora eu saiba que o nome dele original em aramaico seja Yeshua ou Yeshua, porém, não podemos esquecer algo muito interessante. Eu penso que tenha sido inclusive uma provisão de Deus. Paz. E essa provisão de Deus é que o Novo Testamento, que nós lemos aqui em português, está escrito Jesus. Mas e nos manuscritos originais? Está escrito Yeshua ou Yeshua? Não. Em grego já tinha acontecido a transliteração do nome. Jesus não era mais chamado, na língua grega, de Yeshua ou Yeshua, era chamado de Iesous. Essas 4 letras que fazem essa palavra, esse nome, I-E-S-O-U-S, Iesous. Esse é o nome de Cristo, do Senhor Jesus, em grego. E os manuscritos que nós temos do Novo Testamento, todos eles são em grego. Então, vejam que interessante. Se fosse a pronúncia do nome original, né, com o qual Jesus foi chamado primeiramente por José e Maria e pelos demais, se fosse a pronúncia do Senhor que salvasse, Deus, o seu Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos, não teria permitido que o nome dele fosse transliterado de Yeshua para Iesous. Compreendem, irmãos? Não é a letra
do nome de Jesus, ou Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, ou Jesus, que salva. É a pessoa por trás do nome, compreendem, irmãos? Então, quando alguém da língua espanhola ora Jesus Cristo, né? É claro que o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, está ouvindo. Amém, amados? Quando alguém ora em inglês, Jesus, é claro que o Filho do Deus vivo está ouvindo, estão compreendendo? O Pai está recebendo essa oração que é feita em nome do Filho. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos isso, porque hoje há este vento de doutrina, vamos colocar assim, mais uma perturbação no meio evangélico, como se não bastasse tantas, né? Mais uma perturbaçãozinha, que é crentes que ao invés de chamar Jesus como todo mundo chama aqui no Brasil, fica chamando Jesus de Yeshua, e isto se torna confuso, irmãos, sabe? Isso, eu acho que assim, quando manifestar um demônio, né? Se Deus der essa oportunidade para mim, e tiver alguém perto de mim que chame Jesus de Yeshua, eu vou falar, expulse em nome de Yeshua, vamos ver se o demônio vai sair. Vamos ver se o demônio vai sair, porque é bem provável que não saia, porque o demônio vai identificar que aquela pessoa, ela está fazendo parte de uma dissensão. Compreende? Estão entendendo, irmãos? Eu nunca precisei dizer em nome de Yeshua para expulsar demônios, eu sempre usei em nome de Jesus, e os demônios saem, para a glória de Deus. Porque não é o nome, letra, que expulsa o demônio, é a pessoa representada por esse nome. E a mesma pessoa que no Brasil é representada pelo nome Jesus, é a mesma pessoa que nos Estados Unidos é representada pelo nome Jesus, que na Espanha ou em qualquer país latino, hispano, é representada pelo nome Jesus. Então, é a mesma pessoa, amém, queridos? É o nosso Salvador. Então é importante nós esclarecermos isso aqui. Então o nome de Jesus não é uma fórmula mágica, não é um poder em si mesmo, né? Não é a letra, o nome, a pronúncia correta do nome que tem poder, mas é a pessoa por trás do nome. E também não é um nome como outro qualquer, amém? Não é um nome como outro qualquer. Nós temos que ter muita reverência pelo nome de Cristo. Nós não podemos mencioná-lo pejorativamente, banalizar este nome, brincar com este nome, fazer piadas com o nome de Jesus, de forma alguma, irmãos. E eu gostaria que você abrisse comigo em Filipenses, Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, o nome de Jesus representa a pessoa do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que tomou sobre si os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e que voltará para buscar a sua igreja, para nos buscar, para nos levar ao seu encontro. E o texto que nós acabamos de ler aqui
declara no versículo 10 que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho. Ora, nos dobraremos a um nome ou a uma pessoa que usou este nome? A uma pessoa. Então vejam que nós já estamos entrando aqui no ensinamento que vai ser o seguinte, que o nome de Jesus representa a própria pessoa de Cristo. Amém, queridos? A própria pessoa de Cristo. Quando em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando está escrito isso, em nenhum outro, ou nenhum outro nome, vocês vejam que se refere a quem? A pessoa de Cristo, amém? Não a um nome, mas a uma pessoa representada por esse nome. Então, só para esclarecer, o que acontece? Eu me chamo Alan, mas algumas pessoas me chamam de Alan. Outras pessoas me chamam de Alas, não conseguem falar meu nome. Alas ou Alas, algumas pessoas me chamam assim, né? A minha sogra, né, que já foi para a glória, me chamava de Alo. E era engraçado quando eu ligava para ela, né, que ela atendia o telefone, e aí ela falava assim: alô? Alo? Né, meu amor? Ela me chamava de Alo. E não é porque ela me chamava de Alo que eu deixava de entender que era comigo que ela estava falando. Compreendem, irmãos? Então, por exemplo, missionários, né, estão pregando Jesus numa tribo indígena. E aqueles índios não conseguem falar Jesus de jeito nenhum, eles falam de um outro jeito. Eles tentam falar Jesus, mas falam de um outro jeito. Ora, quando esses missionários quiserem traduzir a Bíblia para o dialeto dessa tribo indígena, eles vão ter que escrever o nome Jesus do jeito que aquela tribo fala. Compreendem, irmãos? E é isso que aconteceu com o nome de Jesus em todo o mundo. Então, por exemplo, o nome Pedro, né, o nome Pedro em inglês é Peter, mas é o mesmo nome, é a mesma. Compreendem, irmãos? Então, é muito importante que nós compreendamos isso. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um dos heróis da fé, Charles Finney, Charles Finney. Vocês já devem ter ouvido falar de Finney, Charles Finney. Mas alguns pregadores, quando se referem a Charles Finney, o chamam de Carlos Finney, porque Carlos é Charles, compreendem? Mas é a mesma, se referindo à mesma pessoa. Então, só para esclarecer isso. Então, o nome diz respeito à pessoa. Então, o que significa o nome de Jesus, ou em nome de Jesus? Em primeiro lugar, significa a própria pessoa de Cristo. Em João, no capítulo 1, versículo 12, está escrito, no Evangelho de João. Se você quiser abrir, fique à vontade, porque na verdade vamos ver 3 passagens no Evangelho de João a respeito disso. Eu usei como exemplo aqui para demonstrar que o nome Jesus significa a própria pessoa de Cristo. Embora isso pareça evidente, óbvio, para algumas pessoas não é. Para algumas pessoas é importante chamar Jesus de Yeshua. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vejam que interessante. João 1,12 está dizendo que todos quanto receberam o Senhor Jesus, o seu ensinamento, o que Ele fez por nós na cruz, todos quanto o receberam, Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aí Ele enfatiza, a saber, aos que creem no seu nome. Quando diz crer no seu nome, significa crer na sua pessoa, amém? Porque aqueles que o receberam, que receberam a pessoa de Cristo. Veja agora comigo 2 capítulos adiante, João capítulo 3, versículo 18.
Não, perdão, aí mesmo ainda, no versículo 23, antes de João 3. João 2, 23, perdão. Avance um capítulo. João capítulo 2, versículo 23. Nos diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mais uma vez, no texto do Evangelho de João, nós temos aqui a pessoa de Cristo sendo chamada pelo nome de Jesus, amém? Pelo nome de Cristo. Então, creram no seu nome. Quando o texto diz creu no seu nome, significa creu na pessoa de Cristo, amém, irmãos? O poder está na pessoa de Cristo, não no nome necessariamente. Agora sim, João 3, versículo 18. Esse aqui então é mais claro ainda, né, que o nome diz respeito à pessoa. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem nele, nesta pessoa crê, em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome, ou seja, na pessoa do unigênito Filho de Deus. Amém, queridos? E ainda em João, no capítulo 20, versículo 31, que nos diz assim: estes, porém, João 20, 31, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Nós temos vida na pessoa de Cristo, que é a mesma coisa que dizer que temos vida em seu nome, porque o nome representa a pessoa. Então é na pessoa de Cristo que está o poder de Deus. Amém, amados? No nosso relacionamento com Ele, na nossa intimidade com Ele. E finalmente ainda não, desculpa, tem mais dois aqui. Atos 2, 38. Atos capítulo 2, versículo 38. E nós vamos fazer uma conexão de Atos 2, 38 com uma passagem de Gálatas, da Epístola de Paulo aos Gálatas. Atos 2, 38 diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, o que significa a palavra batizado? A palavra batizado significa imerso, tá? Ou se você preferir, mergulhado. Só que mergulhado eu não acho bonito, né? Imerso. Por isso que o batismo é por imersão, porque esta palavra em grego significa imergir, submergir, estar completamente debaixo d'água. Então, o texto está dizendo, cada um de vós seja imerso em nome de Jesus Cristo, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. Hoje há mais um vento de doutrina aí no meio cristão, que é o seguinte: de vez em quando eu já recebi essa pergunta tantas vezes, que eu peço até desculpa ao pessoal da internet, porque eu já cansei de ouvir essa pergunta, né? Eles me perguntam assim: vocês na sua igreja batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus? É a mesma coisa, irmãos. Quem foi que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi o Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19, se não me falha a memória. Quem foi? Foi o próprio Senhor Jesus. Toda vez que eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou batizando em nome de Jesus, porque eu estou batizando pessoas que têm fé em quem? No Senhor Jesus. Compreendem, queridos? Então é uma pergunta que não faz muito sentido, sabe? Porque, por exemplo, se eu batizo em nome do Pai e do Filho, ora, está inserido o Senhor Jesus aí. Amém, amados? Então, existe essa problemática acontecendo. Algumas pessoas querem
comprovar que esse texto foi acrescido às Escrituras. Eu até hoje não fui convencido disso, porque não me convenceram as explicações, e prefiro ficar com as Escrituras que nós temos aqui. Eu não acredito, irmãos, eu não acredito, queridos, que logo agora, na reta final da igreja, reta final mesmo da igreja, sabe, de repente alguém descobre assim: ih, estava tudo errado, irmãos, olha só, eu descobri uma coisa inédita aqui, em 2000 anos todo mundo batizou errado, sabe? É porque no livro de Atos a gente não encontra, né? Porque na verdade no livro de Atos nós não encontramos nenhum relato de como alguém, no momento que desceu as águas, o que era dito naquele momento. Compreendem? O texto diz, por exemplo, e o carcereiro e sua família foram batizados em nome de Jesus. Mas o que significa batizado? Imerso em nome de Jesus, na pessoa de Cristo. Significa o que está em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Veja comigo, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Para quem chegou depois, né, que eu dei início, o tema hoje é o nome de Jesus. Nem vocês já devem ter notado, né? Gálatas 3, 27. Que diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? Ou seja, nós somos mergulhados em Cristo. Quando nós passamos pelo batismo, né, nós estamos morrendo para o velho homem, esse velho homem morre, e nós estamos agora nos tornando uma nova criatura pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso que significa. E se alguém, porventura, não diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas diz apenas: eu te batizo em nome de Jesus, eu penso que Deus aceita também, irmãos, sabe? Eu não penso que a pessoa, por conta disso, não foi batizada. Ou ainda, se uma pessoa foi batizada por aspersão e não por imersão, eu penso que da mesma forma Deus também não vai rejeitar esse batismo. Porque o que importa realmente é o arrependimento de pecados e a fé em Cristo como único Senhor e Salvador. É isso que importa. Então, é importante nós esclarecermos, aproveitando aqui, né, esse momento da aula. Em segundo lugar, o que significa em nome de Jesus? Significa, isso é muitíssimo importante nós entendermos, significa atuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, significa que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor faria, porque Ele nos mandou fazer. Amém? Então, se Jesus estivesse em meu lugar e se deparasse com uma pessoa endemoniada, o que Ele faria? Expulsaria o demônio. Então, em nome de Jesus, eu expulso o demônio. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que Jesus em meu lugar faria. Amém, queridos? Então, isto é usar o nome de Jesus. Por exemplo, Atos capítulo 3, versículo 6. Atos capítulo 3, versículo 6. Vocês conhecem a passagem, Pedro e João, que se depararam com o coxo à entrada do templo, e aquele coxo pedia esmolas, e Pedro respondeu: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E a gente sabe que aquele homem se levantou, andou e até saltou, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, por que Pedro fez isso? Porque é o que o Senhor Jesus faria. Pedro andou com Jesus e aprendeu isso com Jesus. E recebeu de Jesus poder e autoridade para dar continuidade à sua missão de libertar os cativos e oprimidos do diabo. Amém, amados? De fazer o bem, libertando as pessoas e pregando a elas a salvação por meio do arrependimento de pecados e fé nele, em Cristo.
Aí mesmo em Atos, um capítulo seguinte, capítulo 4, versículo 10, Pedro explica, creio que perante o Sinédrio, o que foi que aconteceu com aquele homem. Ele diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Amém? Então, Pedro está deixando bem claro aqui, que não é ele, Pedro, mas é o próprio Senhor Jesus, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo, quando os seus servos usam o seu nome. Não é o nome, não é a frase em nome de Jesus, porque isso não é fórmula mágica, como eu já disse aqui. Não é a pronúncia, tem que ser em nome de Yeshua ou Yeshua. Não é isso, é a pessoa de Cristo. Então está escrito aqui, que tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aí ele vai enfatizar aqui, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome é que este está curado perante vós. Ou seja, eles estavam atuando em nome de Cristo, como se fosse o próprio Cristo fazendo aquilo. Amém, queridos? E nós, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, encontramos exatamente isso. O que nós somos? Nós somos representantes de Cristo nesse mundo, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu fico empolgado com isso, sabe? Fico empolgado com isso. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? É um representante. Um embaixador é alguém de outra nação, que está em determinada nação, representando a nação de origem. Se nós somos embaixadores em nome de Cristo, é porque a nossa cidadania não é a terra, a nossa cidadania é o céu. Não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos dos céus. Louvado seja o Senhor. Representamos aqui o reino de Deus, não o reino dos homens, mas o reino de Deus. Sugeriram a Billy Graham, certa vez, vocês sabem, né? Billy Graham já está bem idoso, me parece que beirando os 100 anos de idade. Sugeriram a Billy Graham, quando ele estava no auge como um grande evangelista mundialmente conhecido, que ele entrasse na carreira política, porque certamente ele se tornaria presidente da República. Ele se tornaria presidente nos Estados Unidos. E Billy Graham respondeu que ele não se rebaixaria ao posto de presidente dos Estados Unidos, porque ele era embaixador do reino de Deus. Amém? E isso é muito mais importante do que ser presidente de uma nação. Amém, queridos? Nós representamos Cristo e nós temos que compreender isso. Diz aqui o texto: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aliás, esta é a nossa missão: reconciliar os homens com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. Amém? Então, assim como Deus estava em Cristo reconciliando os homens a Deus, Cristo está em nós também promovendo a continuidade dessa reconciliação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porém somos justificados, perdoados, lavados de nossos pecados, transformados, santificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo nosso Senhor.
Então, esta é a mensagem que nós temos que levar, irmãos. Que os homens se reconciliem com Deus, porque se não se reconciliarem, sofrerão um castigo. A ira de Deus precisa ser derramada, porque a justiça de Deus tem que ser feita. Mas louvado seja o Senhor, que Deus também é grande, 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 muito grande em misericórdia, irmãos. O ser humano não merecia Jesus, mas mesmo sendo nós ainda pecadores, o Senhor teve misericórdia de nós e enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 12 e 15, nós temos a mesma verdade explícita de que usar o nome de Jesus significa atuar no lugar de Jesus Cristo. Nos diz assim o texto: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então, preste atenção aqui. É muito importante. Eu vou revelar para vocês algo aqui, nesse texto, que muitos talvez não saibam. O Senhor declara algo maravilhoso. Em verdade, todas as vezes que o Senhor repete duas vezes, né, em verdade, é porque Ele espera que nós prestemos muita atenção no que Ele vai dizer. E Ele diz o seguinte: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí não é por acaso que Ele vai mencionar o seu nome. Em seguida, vejam só, Ele continua dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome. E aí é que está a questão, vamos dar uma paradinha aqui. Quando nós lemos e tudo quanto pedirdes, dá a impressão que se trata de oração, não é verdade? Nós estamos orando a Deus e pedindo a Deus alguma coisa em nome de Jesus. Mas é muito provável que o sentido original não seja este nesta primeira frase. Na segunda frase sim, não nessa. Nessa primeira frase, porque a palavra pedirdes aqui, este verbo, né? Ele em grego é uma palavra que significa requerer, ou seja, um pedido de acordo com a vontade, um direito, compreendem? Algo que seja a vontade de Deus. E não necessariamente que estejamos pedindo, mas que estamos requerendo. Quase que exigindo que aconteça. E é bem verdade que, eu sei, não vou citar nome aqui, mas existe, pelo menos no Brasil, uma grande denominação que se focou muito nisso e que usa muito a palavra determinação. Você tem que determinar, né? E não está de todo errado, irmãos, porque de fato a palavra pedir em grego é aiteo, e o sentido desta palavra não é apenas pedir, mas é também requerer. Em outras palavras, sim, determinar, você... não que o poder esteja em você, mas que você tem esse direito, e você vai exercer esse direito. Então vamos ver novamente o texto. Tudo quanto pedirdes ou requererdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, quando nós expulsamos um demônio em nome de Jesus, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos exigindo que o demônio saia, porque o poder das trevas acabou com a morte de Cristo na cruz e com a sua ressurreição. Amém? Todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra. E nós é que somos os agentes da execução
deste poder sendo exercido na terra. Nós somos os agentes pelo seu poder manifesto no Espírito Santo. Então, é importantíssimo que nós compreendamos isso, irmãos. É importantíssimo, irmãos. Porque muitas pessoas ficam esperando cair do céu, né? Ficam esperando acontecer, quando na realidade já aconteceu. O Filho de Deus já veio a esse mundo, já nos ensinou o caminho que devemos andar, já nos deu autoridade para usarmos o seu nome, já verteu o seu sangue na cruz para que sejamos lavados, redimidos no seu sangue, para que Satanás não tenha mais uma acusação sequer contra nós. Já ressuscitou ao terceiro dia, comprovando o seu poder, a sua palavra, nos justificando na ressurreição. Subiu aos céus e voltará, e antes da sua vinda ele espera que nós estejamos o quê? Atuando em seu nome, dando continuidade àquilo que ele começou na Galileia, Judeia e Samaria. Jesus, homem, andou apenas na Judeia, Galileia e Samaria, mas através de nós, o Senhor Jesus tem andado o mundo inteiro. A sua palavra tem sido pregada no mundo inteiro, e importa que o seu poder também seja manifesto no mundo inteiro, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então, irmãos, cabe a nós exercermos o poder de Deus em nome de Cristo, em nome de Jesus. E quando fazemos isso, como o texto diz aqui, o Pai é glorificado no Filho. Agora veja, ele vai falar mais uma frase: se me pedirdes, aí sim, aí é oração. Compreende? Aí é oração. Porque vejam que interessante, quando os apóstolos ou demais discípulos se deparavam com uma pessoa endemoniada, eles oravam para o demônio sair. Pai, expulsa esse demônio, Pai, em nome de Jesus. Era assim que eles faziam? Não. Eles mesmos expulsavam o demônio em nome de Jesus. Isso é a primeira frase. E tudo quanto pedirdes ou requererdes em meu nome, isso farei. Quem é que faz? É Jesus. Quem é que expulsa o demônio? É Jesus. A quem seja toda a glória? A Jesus. É Ele, nós apenas usamos o nome, mas é Ele que está atuando. Somos apenas um canal do fluir do seu poder. Toda a glória é do Senhor, toda a glória é dEle. Então, na primeira frase, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isto é o que? Nós exercermos o poder do nome de Cristo. E na segunda frase, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, é a oração. Existem situações em que nós não estamos diante do problema, compreendem? Nós não estamos diante do problema, mas nós temos que ir a Deus, ao Pai, para pedirmos a intervenção de Deus em determinada situação. Compreendem, irmãos? Especialmente quando envolve o querer de outras pessoas. Por exemplo, a oração pela conversão dos nossos familiares. Temos que orar, irmãos. Meu Deus, isso me preocupa tanto, irmãos. Porque, irmãos, nós temos que orar todos os dias pelos nossos familiares que não são convertidos. E muitas vezes eu não faço isso, irmãos. E eu preciso fazer isso, irmãos. Vocês se lembram da história do rico e Lázaro? Em algumas Bíblias, essa história começa com um título, mas não esqueçam que o título é colocado pela editora da Bíblia. Os títulos não existem nos originais, não existem. E não está escrito ali que é uma parábola, e algumas Bíblias colocam a parábola do rico e Lázaro. Estão induzindo o leitor a acreditar que aquilo é uma parábola. Só que em nenhuma parábola Jesus citou nome de personagem. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, não está dito qual era o nome do filho pródigo, não está dito qual era o nome do filho mais velho, não é verdade? Mas ali está dito o nome de um personagem, Lázaro. A impressão que dá é que é uma história verídica, alguém que realmente vivenciou aquilo. Mas enfim, eu não vou entrar nessa questão. Porém, o rico
orou pelos seus familiares, né? Intercedeu pelos seus familiares. Sabia disso? O rico intercedeu. Só que ele intercedeu tarde demais. Ele intercedeu tarde demais. Ele orou pelos seus familiares quando já estava no inferno. E aí já é tarde demais. Sabe? Todos que estão no inferno estão orando, mas é tarde demais. Estão clamando a Deus, mas é tarde demais. Nós temos que clamar agora, irmãos. Irmãos, eu não tenho dúvida. Olha só, escute isso. Eu fui o primeiro da minha família a me converter. O primeiro. Mas eu tenho certeza, eu só me converti por causa de 2 pessoas que oravam por mim. Cristãs. Ninguém da minha família era cristã. Ninguém. Mas haviam 2 senhoras que oravam por mim. Eu tenho certeza que eu me converti porque essas pessoas no secreto oravam por mim, pela minha conversão. Então, queridos, eu não tenho dúvidas de que a conversão é uma obra sobrenatural. Amém? E ela acontece por meio da oração. Eu já trouxe uma pregação aqui sobre isso. E eu sei que quando nós pedimos pela conversão dos nossos familiares, mais cedo ou mais tarde, a conversão vai acontecer. Porque o Senhor disse, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu pergunto a você, é ou não é a vontade de Deus a conversão dos homens, de todos? Está escrito que Deus não se agrada da morte do ímpio, Ele não quer que ninguém morra na sua impiedade. O que Deus espera é que todos se arrependam, que todos se convertam. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Todos. O Senhor espera, deseja que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Então, por que não são? Porque não estamos orando e também muitas vezes porque não estamos evangelizando. Nós estamos abrindo a nossa boca e falando de Cristo, né? Compartilhando a nossa fé, contando o nosso testemunho, irmãos. Todos nós temos um testemunho para contar. E a melhor forma de evangelizar é assim. E agora uma coisa importante. Por que eu disse, não é a vontade de Deus que todos sejam salvos? Por que eu fiz essa pergunta? Porque, irmãos, apenas quando nós oramos segundo a vontade de Deus, é que Deus nos ouve, irmãos. Amém? Apenas quando oramos, e é por isso que aqui no texto está escrito, ele conclui o texto dizendo, veja como a palavra de Deus é maravilhosa, ela se completa. Não é por acaso que a frase seguinte em João 14, versículo 15 é: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está compreendendo? Quem é que pode orar em nome de Jesus? Já estou dando spoiler aqui na aula, porque eu vou falar sobre isso mais adiante. Quem é que pode usar o nome de Jesus? Quem guarda os seus mandamentos, irmãos. Amém? Porque o Senhor não tem compromisso conosco. Ele tem compromisso com a palavra dEle, irmãos. Com a palavra dEle. Se guardamos a sua palavra, estamos ligados a Ele. Somos herdeiros das suas promessas. Se desprezamos a sua palavra, desprezamos o verbo que se fez carne. Desprezamos o próprio Senhor Jesus. Então, eu não estava nem aqui... Isso que eu vou pedir para você abrir agora, mas eu me lembrei de um versículo importantíssimo. Na primeira epístola de João, no finalzinho da primeira epístola de João, que nos diz assim, no versículo de número 14. Nós já tínhamos até lido o 13, né? 1 João, capítulo 5, versículo 13, vamos ler o 13 e o 14, e o 15 também. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Viu? Então Ele nos ouve quando pedimos segundo a sua vontade, a vontade dEle. E, se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, amados? Nós temos que ter essa confiança, irmãos. Eu já expliquei aqui que o termo fé
originalmente, na época em que o texto bíblico foi escrito, o termo fé significa três coisas. Em primeiro lugar, significa acreditar. Em primeiro lugar, acreditar. Mas não é só acreditar, porque crença não é sinônimo de fé completamente. Há pessoas que acreditam que Jesus existiu, mas que não têm fé nele. Mas é claro, todo mundo que tem fé acredita que Jesus existiu. Então, em primeiro lugar, é acreditar. Em segundo lugar, significa confiar. Quem tem fé em Cristo, quem acredita realmente em Cristo, confia nele, na obra de salvação que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Amém? Isso é confiar. Confia que Ele cuida de nós, que Ele está conosco como Ele prometeu. Ele prometeu estar conosco, então Ele está conosco. E em terceiro lugar, significa comprometimento. Se realmente eu tenho fé em Jesus, eu me comprometerei com Ele. Terei uma aliança com Ele. Amém? Isso é ter fé. Então, me interessa Fabiana, desse bebedouro não, que a água mesmo a quente sai gelada nesse aí. Tem que ser do outro. Obrigado, querido. Tem que ser do natural do outro. Então, quem realmente acredita em Jesus se compromete com Ele, se interessa em conhecer os seus ensinamentos. Amém, meus amados? Então, vamos prosseguir aqui. Nós já vimos que em o nome de Jesus, esse termo em o nome de Jesus, ele significa a própria pessoa de Cristo, significa atuar em lugar de Cristo, e em terceiro lugar significa a liberação do seu poder. Amém? A liberação do seu poder. Veja comigo, por favor, Atos capítulo 4, versículo 30. Atos capítulo 4, versículo 30. Nos diz assim, Atos 4, 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então vocês conhecem o texto, a maioria de vocês, Os apóstolos haviam recebido ameaças para não pregar mais em nome de Jesus, não realizar mais maravilhas em nome de Jesus. Então eles procuram a igreja e oram, clamando ao Senhor intrepidez e ousadia. E então eles rogam que, por meio do nome de Jesus, o Senhor estendesse a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Amém? E outro versículo então. Estamos vendo que o nome de Jesus significa também a liberação do seu poder. Atos capítulo 16, versículos 17 e 18. Atos capítulo 16, versículos 17 e 18. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Esse texto é muito interessante, porque Paulo repreende um demônio que era um espírito de adivinhação. O espírito estava falando a verdade aqui? Estava. Só que ele estava usando de uma verdade para causar um tumulto, para prejudicar. Então veja como o inimigo é ardiloso, para induzir ao pecado até. Porque vejam o que dizia o demônio por meio daquela mulher: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ficava repetindo aquilo o tempo todo. Era uma espécie de exaltação, de Paulo, por exemplo. Por quê? Porque estava dizendo: você é servo do Deus Altíssimo, anuncia o caminho da salvação, compreende? E o inimigo muitas vezes ele tenta nos pegar pelo orgulho, pela soberba, mas o discernimento do Espírito Santo não nos deixa enganados. E Paulo percebeu que aquilo não era normal, aquilo era um demônio,
e repreendeu aquele demônio. Irmãos, não vou citar nomes aqui, até porque eu também não sei o nome dessas pessoas, mas existe aí, de vez em quando, em certas igrejas, pessoas que dizem que têm o dom da revelação, mas é uma coisa muito, muito assim, estranha, porque são coisas sensacionalistas, e o Espírito Santo de Deus não faz assim, irmãos. Sabe, uma vez na nossa própria igreja nós recebemos uma pessoa que fez isso, eu não sabia que isso ia acontecer, veio a convite de um irmão da igreja, e essa pessoa disse assim: tem aqui entre nós uma irmã chamada fulana de tal. E de fato tinha. E eu já disse o primeiro nome dessa irmã, mas eu vou dizer o nome completo dela. E foi e falou o nome completo da irmã. E tem mais, hein? Vou dizer também o RG dessa irmã. Aí quando falou o RG, a irmã já estava em prantos. Aí chamou a irmã na frente, né? E aí profetizou só coisa boa para a vida dela, só maravilha, coisa maravilhosa. E eu achei aquilo muito estranho, porque essa irmã não era uma irmã que tinha vida de oração, não era uma irmã que era um exemplo de esposa, inclusive o casamento não ia bem, tanto é que depois se separou, sabe? Traiu o marido com outro homem. E nada daquilo que o tal profeta falou para ela aconteceu, nada. Mas ele acertou o nome da irmã e acertou o RG da irmã, sabe por quê? Espírito de adivinhação, demônio. Que é isso, pastor? Como é que o senhor pode falar isso dele? Irmãos, o que a Bíblia diz? Pelos frutos os conhecereis. Sabe o que aconteceu com esse homem? Também se separou da esposa, traiu a esposa, compreende? Exaltava a si mesmo, começou a ficar muito famoso, que quem faz essas coisas rapidinho fica famoso, começou a cobrar para pregar, começou a exaltar a si mesmo, sabe? Colocava vídeos na internet, sabe, com toque de trombetas antes que aparecesse o nome dele, sabe? Exaltando a si mesmo. Resultado, a família dele ficou destruída. Então tomem muito cuidado com isso, irmãos, amém? Porque tem muita gente que se ilude com essas coisas, não é? É triste dizer, mas tem. E o Senhor Jesus nos advertiu que isso aconteceria, irmãos. Então, se você sabe de quem eu estou falando, eu peço que você não diga para ninguém de quem é que eu estou falando, amém? Porque a minha intenção aqui não é denegrir ninguém. É uma coisa que aconteceu aí há mais de 10 anos atrás, e eu espero que ninguém nem lembre mais disso. Mas eu não tenho como esquecer, né? Mas veja comigo então outro texto aqui. Eu mencionei Atos 16, 17 e 18 para mostrar a manifestação do poder de Deus no nome de Jesus. Agora Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1, que nos diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então o poder e a autoridade vem de Jesus, amém, amados? Vem de Cristo, vem dele. Quem está ligado a ele terá esse poder e autoridade. E no capítulo 10, versículo 17, nós temos a manifestação desse poder e autoridade em outros 70 discípulos que o Senhor enviou para que também expulsassem demônios, efetuassem curas, mas principalmente pregassem o Evangelho. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Amém? Os demônios se submetem pelo nome de Jesus. Amém? O poder não está em nós, está no nome de Jesus. Então não tenha medo de expulsar demônios. Não é você que vai expulsá-los, não é você, é o nome de Cristo, é o nome de Jesus. Amém? Quem é autorizado pelo Senhor a usar o seu nome? Em primeiro lugar, quem faz parte da igreja do Senhor. E é importante eu aqui
acrescentar muito rapidamente, porque eu sei que indo para a internet esse ensinamento, algumas pessoas vão pensar que quando eu digo igreja, eu estaria me referindo a templos feitos por mãos de homens, e não é isso. Irmãos, todas as vezes que eu falo igreja, o que eu tenho em mente é o organismo vivo, as pessoas que estão unidas em Cristo, e por Cristo e para Cristo. Amém, amados? Então, isto é a igreja, né? Então vamos ver alguns textos bíblicos aqui. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então, a igreja se constitui disso, a reunião daqueles que têm fé em Jesus. Eu já dei uma aula sobre isso. Como era o nome daquele curso que eu dei, meu Deus mío? Isso, Despertando a Igreja. Muito bem, obrigado, pastora Fabiana. Despertando a Igreja. Nesse curso eu dei uma aula sobre o que é ser igreja, né? E está tudo muito bem explicado ali, irmãos. Está tudo muito bem explicado ali, né? Se você não estava presente, procura lá no meu canal na internet que você vai encontrar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse curso evidentemente também está no canal da nossa igreja. Amém? Outro texto, que é importante nós enfatizarmos isso aqui. Quem é que está autorizado a usar o nome do Senhor? Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23. Efésios capítulo 1, versículos 20 ao 23. O texto nos diz assim, está falando sobre o poder que Deus exerce em Cristo. Diz assim o texto: o qual exerceu ele, no caso Deus, em Cristo, exerceu o poder, né? O poder o qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu o quê? O seu nome, a igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O deu à igreja tanto pode significar o deu o nome, quanto o deu o poder, que opera por meio desse nome, por meio da pessoa de Cristo. Amém, irmãos? Então, nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus está muito acima de todo principado e potestade, assentado à destra do Pai. Porém, o mesmo livro, a mesma epístola, a mesma carta aos Efésios, também dirá, se não me falha a memória, no capítulo 2, que nós também estamos assentados à destra do Pai com Ele. Amém? Nós também estamos assentados. Então, nós não temos que temer demônios, porque sendo nós de Cristo, e eu não tenho dúvida que eu sou de Cristo, porque eu amo a Cristo de todo o meu coração. Eu não consigo me imaginar sem Cristo. Eu sei que eu sou de Cristo. Então, eu não tenho dúvida disso. Então, por que eu teria medo de demônios se eu sei que eu estou nele, refugiado nele, muito acima de todo principado e potestade? Eu vi que alguns irmãos ficaram procurando. Alguém achou? Em Efésios? Acho que está no capítulo 2. Vamos tentar encontrar. É importante a gente encontrar isso aí. Eu me lembrei agora disso. Versículo 6, Efésios 2, 6. Isso, obrigado, olha só. Eu vou ler a partir do 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, porque nós estamos em Cristo. E onde é que Cristo está? À destra do Pai, muito acima de todo principado e potestade, como nós vimos agora mesmo em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 20 a 23. Então, se Ele está muito acima de principados e potestades, porque está à destra do Pai, e nós também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nós também estamos acima de principados e potestades. Não que o poder esteja em nós, mas está em Cristo, e nós estamos nele, e o mal tem que sair em nome de Jesus. Então, se há alguma atuação maligna na sua casa, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, seja onde for, use a autoridade, o poder que Deus lhe deu em Cristo. Repreenda o mal em nome de Jesus. Mande o mal embora em nome de Jesus, irmãos. Amém? De vez em quando eu vou a certos lares com minha esposa, para nós repreendermos atuações malignas, né, que estão acontecendo em determinados lares. E o que nós fazemos ali? Nós ficamos colocando azeite na casa inteira? Não, nós usamos o nome de Jesus, o poder que é no nome de Jesus, e repreendemos qualquer atividade maligna que esteja acontecendo ali naquele ambiente. Mandamos embora. Ah, eu não estou vendo os demônios. Eu não estou vendo. Se Deus quiser me mostrar, Ele pode mostrar, não é verdade? Se Ele quiser abrir a minha visão espiritual para que eu veja o mundo espiritual, Ele fará isso. Eu não estou vendo, mas se as pessoas que moram ali estão dizendo que estão vendo vultos, que estão ouvindo vozes, que tem barulho, né? Se não for rato, né? Eu repreendo em nome de Jesus. E o resultado é que o mal se vai, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Então, nós temos que exercer a autoridade que há no nome de Cristo, para a glória de Deus. Essa autoridade não está em mim, está no nome de Jesus. Não é porque me chamam de pastor, é porque o nome de Cristo tem poder. A pessoa de Cristo tem poder. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Todo nome tem que se dobrar ao nome de Cristo. Todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Todo nome. Amém? Então, amados, quando eu digo todo nome, é todo nome mesmo. Não são apenas demônios e seres humanos. São anjos, arcanjos, querubins, serafins. Todos se dobram ao Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, é desse Jesus que nós estamos falando, e é com Ele que nós temos essa aliança. Glória a Deus. Outro texto, Mateus capítulo 16, versículo 18, nos diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra o corpo de Cristo, contra a igreja, contra a edificação espiritual que é a igreja. E aí eu volto a aconselhar que aqueles que não viram, assistam a aula que eu dei, o que é, acho que o título é esse, o que é a igreja, se não me engano. Ou Definindo Igreja, lembrei, o título é esse, Definindo Igreja, do curso, qual é o nome mesmo? Despertando a Igreja. Meu Deus, é a idade, né? Deve ser. Atos capítulo 20, versículo 28, que nos diz assim, Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Por que é que eu coloquei esse versículo aqui na nossa aula? Para que nós não tenhamos dúvida nenhuma que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Nós não somos mais de nós mesmos. Aliás, nós nunca fomos, na verdade, né? Nunca fomos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos deu vida, nos comprando para Ele por meio do seu sangue. O inimigo, o maligno, não tem mais nenhuma autoridade sobre nós. Então nós precisamos estar em Cristo, debaixo do seu sangue, lavados no seu sangue, para que nós estejamos em vida, atuando no seu poder, para a glória de Deus. Então, quem é autorizado pelo Senhor a usar o seu nome? Quem é? A igreja, quem faz parte da igreja. Agora, não existe igreja do eu sozinho, né? Hoje em dia existem pessoas que, eu até compreendo que há pessoas que não estão mais encontrando uma igreja que pregue a palavra de Deus sem acréscimo, sem estar contaminada com a famigerada teologia da prosperidade, por exemplo, ou com práticas estranhas. Mas isso não significa que a gente tenha que ficar dentro de casa e nos acomodarmos com essa situação, né? Nós temos que procurar pelo menos uma ou duas pessoas para que estejamos adorando o Senhor, cultuando ao Senhor em comunhão, congregando. E o texto bíblico diz que quanto mais se aproxima o fim, mais nós temos que congregar. Amém, irmãos? Temos que estar juntos. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. As pessoas que ficam isoladas, elas correm sérios riscos, porque não estão desligadas da igreja. Então, em segundo lugar, quem é autorizado pelo Senhor a usar o seu nome? Quem tem plena fé em Jesus Cristo. Porque às vezes a pessoa participa de culto, mas não tem plena fé em Jesus Cristo, ou pelo menos não tem ainda. Ela vai despertar e ela vai crer. Então, em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, está escrito o seguinte: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Estes sinais acompanharão aqueles que creem, aqueles que têm fé. Amém? E tudo isso, todos esses sinais acontecerão, né, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, como ele diz aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, ou seja, atuando no meu lugar, como se fosse a minha pessoa, está dizendo o Senhor aqui. Operarão estes sinais para a glória de quem? De Deus, não para a glória do homem. E alguns caem nesse ponto aqui, porque são usados por Deus para operar qualquer um desses sinais e caem no pecado da soberba, né? No pecado da soberba, que é muito perigoso. A pessoa pensa que é ela que está operando. Não é ela, é Cristo, é o poder de Deus. Não é ela, mas ela toma para si a glória. Isso é muito perigoso, né? Outro versículo, Atos capítulo 3, versículo 16. Diz aqui o texto: pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Irmãos, vejam que interessante. Não tem como se enfatizar mais isso aqui do que o modo como Pedro fez. Primeiro ele diz, pela fé em o nome de Jesus. Depois ele enfatiza, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem. E depois ele vai dizer, sim, a fé que vem por meio de Jesus. Então ele está enfatizando duas coisas aqui. Primeiro, que não foi ele, Pedro, que fez. Segundo, que foi a fé
em Cristo Jesus, usando-se o nome de Jesus. Amém? O nome de Cristo. Amém, irmãos? Então, é importante nós compreendermos que, ao usarmos o nome de Jesus, temos que ter fé. Nenhuma dúvida pode haver em nosso coração. Não podemos permitir que nenhuma dúvida entre em nosso coração. E por isso, irmãos, é que diariamente, eu volto a insistir nisso, e nas nossas primeiras aulas de batalha espiritual, eu tive que me demorar nesse assunto. Diariamente nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e gastarmos tempo em oração. Diariamente, todos os dias. Temos que ler o máximo da Escritura e procurando memorizar versículos. Aliás, vou colocar em prática uma ideia aqui. Já que nós estamos retomando a escola bíblica domingo de manhã, eu vou propor um desafio aqui, dos irmãos decorarem versículos, mas decorar mesmo. E a cada domingo, a gente vai perguntar quem decorou para a pessoa dizer o versículo que decorou. Irmãos, isso é importante. Se nós memorizarmos um versículo por dia, em um ano, você terá memorizado mais de 360 versículos, irmãos. Amém? Isso é importante. Vocês acham que Jesus levou para o deserto os rolos do Torá? Mas ele os mencionou para expulsar demônios, amém? Para repreender o diabo no deserto. E é na autoridade da palavra de Deus, em nome de Jesus, que nós expulsamos os demônios. Amém, irmãos? Amém? Temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer as promessas do Senhor. E precisamos utilizar a palavra de Deus nos momentos em que somos atacados. No momento que a tentação vem, nós temos que usar a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu já respondi aqui. Quem é autorizado pelo Senhor a usar o seu nome? Quem faz parte da igreja, quem foi batizado nas águas, em arrependimento de pecados e fé em Cristo, quem está ligado à igreja do Senhor, quem está congregando, atuando na igreja. Em segundo lugar, quem tem plena fé em Cristo. Se você não tem fé em Cristo, então nem use o nome dele, que ao invés de você glorificar o nome do Pai por meio do Filho, vai acontecer o contrário, né? Você tem que ter fé, irmãos, em nome de Jesus. E para ter fé, você tem que se alimentar da palavra de Deus, por meio da meditação nas Escrituras, por meio de ouvir pregações fiéis à palavra de Deus e por meio da oração. Amém? Tem que caminhar junto isso, a palavra e a oração. Oração e palavra. Amém? Então, e em terceiro lugar, quem guarda a sua palavra. E para guardar a palavra nós temos que orar. Aliás, eu preguei sobre isso no domingo passado. Uma pregação que para minha surpresa, foi justamente uma mensagem que eu trouxe sem esboço, né, nenhum. Preguei assim, eu acordei sem saber o que eu ia pregar, orei ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus me mandou pregar no Salmo 119, e eu trouxe uma mensagem que coloquei por título, Como se manter puro. Como se manter puro. E eu gostaria muito que você, que não esteve aqui, né, se porventura você não esteve aqui, ouvisse essa mensagem, já está na internet, para a glória de Deus. Então, em terceiro lugar, quem guarda a sua palavra? Lucas capítulo 6, versículo 46. Nós temos uma pergunta do Senhor em que eu vejo nitidamente o Senhor Jesus aqui indignado. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Eu não consigo imaginar Jesus dizendo isso com alegria, né? Com um sorriso. Por que me chamais Senhor, Senhor? Eu não sei quanto a você, mas eu imagino Jesus falando isso bem irritado. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Só faltou acrescentar raça de víboras, né? Chamam Jesus de Senhor, mas não faz a sua vontade. Não podemos usar o nome de Jesus se não andamos segundo a sua vontade. E se nós não lemos os evangelhos, é porque não nos interessamos em andar segundo a sua vontade.
Temos que ler os evangelhos, temos que ler as epístolas que explicam como nós aplicarmos no dia a dia, no cotidiano, os ensinamentos de Cristo. Por isso que as epístolas são tão importantes, amém? São importantíssimas, irmãos. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus, João 14, 23. Se alguém me ama, eu tenho certeza que se eu perguntar, todos vocês dirão que amam ao Senhor. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que maravilha, irmãos, sermos morada do Altíssimo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, glória a Deus. Por isso não podemos andar no pecado, irmãos. Por isso nós não podemos nos sentar diante de uma televisão, ou da tela de um computador, ou mesmo de um celular, e ficarmos vendo coisas que Jesus não veria, que o Espírito Santo se entristece. E aí uma pessoa que pratica isso, no momento que tiver que expulsar um demônio, vai ser envergonhada. Vai ouvir do demônio, faz a minha vontade, quer me expulsar? Vai ser envergonhada, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Nós veremos nos próximos dias, até a volta de Cristo, manifestações demoníacas inacreditáveis, irmãos. É provável que na próxima aula eu coloque aqui um vídeo de uma pessoa que levou um tiro na boca e no hospital manifestou o demônio. Quem viu esse vídeo aí? Metade de vocês viram esse vídeo. Vocês viram enquanto ele estava manifestado, ele gritar de dor? Alguém viu ele gritar de dor? O cara estava com um tiro na boca, o sangue descendo. Ele não gritava de dor, pelo contrário, estava andando para lá e para cá endemoniado, fazendo gracinha. E não tinha quem ali no hospital tivesse autoridade em nome de Jesus para expulsar aquele demônio. Eu já contei para vocês de um vizinho, já que não vou repetir a história, mas só para lembrar. Ele, endemoniado, ele pulou do segundo andar da casa, quebrou o pé. Aí eu fui lá, encontrei ele endemoniado, ele não estava com dor, endemoniado. Na hora que o demônio saiu, ele começou a gritar de dor. Aí na hora que eu estava indo embora, o demônio entrou de novo. E quando o demônio entrou, acabou a dor. Ele começou a andar de novo pela casa. Por quê? Enquanto endemoniado não tinha dor. Compreendem? E tem gente que não acredita, né, no sobrenatural. É incrível isso. Então já contei a história aqui. E eu disse que o demônio só saiu quando eu pedi ao Pai a intervenção de anjos. Quem lembra dessa história? Porque o demônio não saía porque aquele jovem tinha feito um pacto com o diabo. Estava lá as marcas no braço dele de cortes que ele tinha feito no centro de macumba. E, por conta disso, eu pedi ao Senhor que quando aquele demônio saísse, que os anjos impedissem o demônio de entrar, para que ele pudesse ir para o hospital, se tratar. E aconteceu, para a glória de Deus. Então, é provável que na próxima aula eu fale sobre anjos. Amém? A importância dos anjos na batalha espiritual. Porque nós não podemos esquecer, irmãos, que nós contamos também com a ajuda de anjos nessa batalha, amém, irmãos? E vai ser uma aula muito, muito, muito interessante, irmãos. Tá? Eu espero que você esteja aqui para participar dessa aula. Provavelmente será esse o tema, não tenho certeza, porque, irmãos, eu vou ser sincero. Olha, a palavra de Deus diz que quem é de Cristo é guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então eu não fiz assim um planejamento prévio, eu estou deixando o Espírito Santo me conduzir. O que Ele fala ao meu coração eu trago aqui na aula, e está sendo assim, 100% guiado pelo Espírito Santo de Deus, sem a minha interferência intelectual no negócio, né? Eu estou sentindo que a próxima aula deve ser sobre isso. Então, se o Senhor confirmar, assim será, amém? Outro dia me perguntaram, pastor, quantas aulas vão ser? Eu não sei, o Espírito Santo é que sabe, amém? Eu não tenho ideia de quantas aulas serão desse curso. Quando o Espírito Santo falar assim, agora você encerrou o assunto, amém, né? E se até a volta de Cristo não tiver encerrado o assunto, então a gente termina na glória, aprendendo do próprio Jesus. Outro versículo, irmãos, já estamos quase encerrando, só temos mais 2 versículos para ler.
1 João 2,4. São 3 versículos, desculpa. Vamos lá. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o que, irmãos? Mentiroso, e nele não está a verdade. Tá? Então, nós já vimos aqui que o Pai habitará naquele que guarda a palavra de Cristo. O Senhor disse, meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Eu vou ler mais um versículo, não é necessário você abrir. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Como é importante nós nos alimentarmos da palavra de Cristo, irmãos. Amém? Como é importante. E finalmente, último versículo para fechar nossa aula hoje, irmãos. Eu não poderia terminar essa aula sem ler isso aqui. Que muitas pessoas usam o nome de Jesus, como eu disse, sem serem de Jesus, sem estar em Cristo. E em Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz, vou esperar vocês abrirem, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Se ele disse nunca, é porque nada disso aqui foi feito pelo poder de Deus. Estão entendendo? O que eles disseram que tinham feito? Primeiro, profetizado. Eu falei aqui sobre um falso profeta, que tinha um espírito de adivinhação. E o que ele disse que aconteceria não aconteceu. E ainda que tivesse acontecido, ele não dava fruto do Espírito Santo. E se não dava fruto, não era um profeta de Deus. Não tinha um bom casamento. Não dava fruto. Não era um servo de Cristo. Então, era um falso profeta. Usava o nome de Jesus. Eu espero que essa pessoa tenha se arrependido, se consertado e hoje ele seja um servo de Deus, mas não sei. Profetizado em teu nome. Em teu nome expelimos demônios. Aí você vai dizer, mas espera aí. Mas expeliu o demônio. Então, o próprio Jesus disse que se Satanás está dividido contra Satanás, o seu reino não subsistirá, não é verdade? Mas será que expeliu mesmo? Ou pensou que expeliu? Ou será que o demônio ficou ali escondido? Por exemplo, ontem um músico me disse que foi tocar numa igreja, antes de ser membro da nossa igreja, eu não sei se era da igreja que ele era, eu acho que sim, e que naquele culto houve uma manifestação demoníaca, que as pessoas que estavam ali acharam que era o Espírito Santo. E ele lá estava tocando no altar e sabia, pelo discernimento do Espírito Santo, que aquilo era demônio, não era o Espírito Santo. E as pessoas acharam que era o Espírito Santo. Estão entendendo? E não era. E da mesma forma, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Certa vez, eu fui expulsar um demônio. E quando eu fui expulsar o demônio, a pessoa caiu como se estivesse dormindo. E eu não senti que aquilo era de Deus. E no momento em que eu não senti, eu continuei repreendendo. E eu disse, demônio, você que está fingindo que essa pessoa está dormindo, eu te repreendo. E quando eu falei isso, aquela pessoa que estava assim, ó, ela fez assim. O demônio achou graça. Tipo assim, não consegui te enganar. O demônio continuava ali.
fingiu que estava dormindo para eu parar de expulsar, entenderam, irmãos? Agora vejam, uma pessoa sem o discernimento do Espírito Santo, ela ia parar. E no momento em que o Senhor dissesse, apartai-vos de mim, ela disse, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Não, você não expulsou não. Compreende? Você parava pela metade toda vez, porque você não tinha o meu espírito, não tinha o discernimento, o demônio te enganava. E, em terceiro lugar, fizemos muitos milagres, né? Irmãos, milagres acontecem na Igreja Católica, no Espiritismo, né? Acontecem aí no Shintoísmo, Taoísmo, sei lá o que é outro ismo que exista, né? Então isso não significa nada, tá, irmãos? Nada, nada, nada. Então eu queria encerrar dizendo aqui que o que nós aprendemos hoje, para muitos pode parecer óbvio, mas é importante que nos lembremos que o nome de Jesus, ele deve ser usado somente por aqueles que fazem parte da igreja. Não é um nome que deve ser banalizado. Ele deve ser usado somente para se atuar no lugar de Cristo, para fazer aquilo que Cristo faria. Amém, queridos? Amém? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Alguém bate no seu ombro e diz assim, poxa, eu quero tanto ver você com um carro zero importado. Então não banalize o nome de Cristo assim, amém, em nome de Jesus, né? Será que essa é a vontade de Jesus para a sua vida? Será que você vai ter condição de pagar o IPVA de um carro importado? Zero, por exemplo. Será que no bairro que nós moramos nós podemos andar num carro zero importado, irmãos? Por exemplo, eu como pastor, uma vez passou aqui um carrão aqui na frente, e um irmão, eu estava na portaria, o irmão falou assim, aí pastor, já imaginou, pastorzão, o senhor com um carro desse? Hein? Nem queria, né? Aí eu falei, ô meu amigo, se eu ganhasse um carro desse, eu na concessionária eu já vendia ele e comprava um carro popular. Que é isso, pastor? O senhor merece um carro desse? Eu falei, não, irmão, você não está entendendo. Irmão, o IPVA desse carro é caríssimo. Esse carro vai escandalizar o evangelho. Ninguém vai acreditar que eu ganhei ele, vão achar que eu comprei com dinheiro de dízimo e oferta. Esse carro, eu não posso visitar membros dentro do Jardim Catarina com esse carro. Você está entendendo, meu irmão? Então deixa eu com o meu Gol popular mesmo aí, ano 2000, que com ele eu posso ir lá dentro do Jardim Catarina pregar para os traficantes, sem problema, lá no meia-noite, né? Irmãos, estão compreendendo, irmãos? Então não use o nome de Jesus para bobagens, né? Eu fiquei feliz quando o Gustavo colocou lá no grupo da igreja uma frase do Paul Washer que eu não conhecia. O Paul Washer lá dizendo que tem um Jeep, né? Vermelho, que tem a porta direita amassada por um caminhão. E o ano do Jeep é 1999. E ele não está nem um pouco incomodado de não ter um carro zero, um carro novo. Porque está servindo a ele o Jeep, então amém. E a mesma coisa, irmãos, o meu Gol não é 99, é ano 2000, é um ano depois. Mas tem a porta esquerda amassada por um caminhão também. O diabo já tentou me matar de caminhão também, né? E eu não estou nem um pouco incomodado com isso, né? Está levando a gente, né, meu amor? A gente foi outro dia lá dentro do Jardim Catarina, não nos levou e nos trouxe, né? Sem nenhum problema. Então é isso. Então, irmãos, o nome de Jesus é um nome santo. Amém, queridos? Amém, irmãos? É um nome santo, é um nome que tem poder, mas o poder não está no nome, está na pessoa de Cristo. Não é qualquer um que pode usar esse nome. Vocês podem usar esse nome na direção do Espírito Santo, porque vocês são de Cristo. Amém, queridos? Então, eu acho importante esta aula, eu espero que ela tenha edificado a sua fé. Amém? Que você compreenda que quando você usa o nome de Jesus, é porque você está atuando exatamente do modo que Jesus atuaria se estivesse no teu lugar. E eu tenho uma boa notícia para você: você está no lugar que Cristo gostaria que você estivesse. Quando você prega a palavra de Deus, quando você ora pelos enfermos, quando você impõe as mãos sobre eles e diz: sejam curados em nome de Jesus, de acordo com a sua fé, claro, né? Então, em nome de Jesus, que você continue sendo um embaixador de Cristo nessa terra. Amém? Para a glória de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a fazer comigo esta oração.